Sim, o Foro de São Paulo está se tornando novamente, infelizmente, a força dominante da América Latina. E por que isso se dá? Por causa da simbiose do Foro de São Paulo com o crime organizado. O Foro de São Paulo é, digamos, a cara política do crime organizado na América Latina. O Foro de São Paulo eu já disse isso, é onde o marxismo encontrou a bandidagem. O crime organizado não é apenas o narcotráfico, é também o terrorismo e é também a corrupção endêmica na América Latina. Então o que a gente precisa hoje é de uma conscientização das pessoas, para que isso é a força do Foro de São Paulo. É isso que está levando o Foro de São Paulo ao poder em vários países e eles vão consolidar isso. Então o Brasil, os brasileiros precisam, junto com as pessoas de espírito democrático nos outros países, se conscientizar disso e procurar todos os instrumentos de cooperação para o combate ao crime organizado. Isso é que vai derrotar o Foro de São Paulo. Olha, eu concordo que a gente não deve ver o momento hoje do Brasil desse ponto de vista de receio de retorno da esquerda, né? Porque o problema já está instalado no Brasil. E qual é o problema? O problema é a bandidagem, né? A esquerda é aliada da bandidagem, fazem parte, estão imbricados completamente. Mas não é apenas aquilo que a gente chama de esquerda que é o problema. É todo esse sistema que tem a corrupção, tem o crime organizado, tem o narcotráfico, tudo isso junto, tudo isso no seio do sistema que nos domina, e que nos domina cada vez mais, e que está se consolidando, e que está se reforçando. É isso que precisa ser enfrentado, né? E é claro que a única esperança está dentro da direita, de enfrentar a bandidagem. Mas se a gente entender que não é simplesmente a esquerda política que é o problema é todo um sistema de crime organizado que nós temos que enfrentar. Sim, certamente é de se preocupar com a eleição de outubro no Brasil, mas eu acho que é igualmente para a gente se preocupar com algo que é muito menos falado, que é a tendência de criação de um semipresidencialismo no Brasil. De certa forma já está sendo implementado. Ou seja, retirada de ainda mais poderes do presidente da República e concentração de poderes no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Porque a única chance que o Brasil tem realmente de mudar é eleger presidentes comprometidos com a mudança, com o fim da corrupção, né, com a transformação profunda do país. O sistema por dentro não vai se mudar a si mesmo, né? E é isso que está acontecendo com o semipresidencialismo. Então, essa estrutura profunda é que a gente precisa se concentrar nela, talvez até mais do que na eleição. O globalismo acha ótimo qualquer avanço da esquerda latino-americana, qualquer avanço do Foro de São Paulo. O inimigo do globalismo não é a esquerda, nunca foi. O inimigo do globalismo é o conservadorismo. Então também qualquer derrota conservadora, mesmo que não seja um triunfo explícito da esquerda, mas qualquer redução do papel conservador num determinado país, qualquer retração conservadora é boa para o globalismo. O globalismo não é contra o comunismo na verdade, o que dá origem, em grande parte, é o globalismo. Eu digo que o globalismo é o comunismo do século XXI. Existe um conluio aí, uma conjunção, uma convergência entre o globalismo ocidental, a China e o Foro de São Paulo, né? São aspectos do globalismo, de modo que o triunfo da esquerda na América Latina é um triunfo do globalismo também. Você tem cada dia a formação de novas conexões, de novos entremeados de interesses chineses na vida de cada pessoa. Então você está ali, você de repente trabalha para uma empresa que agora depende da exportação para a China, você tem um parente que trabalha para uma emissora de televisão que é dependente da China e assim por diante, né? E não existe hoje nenhuma força política no Brasil que se oponha a isso, né? O bolsonarismo já não se opõe a isso, muito menos a esquerda. E no mundo inteiro existe essa penetração. Para reverter esse movimento, duas coisas são necessárias. Primeiro, que o Ocidente democrático desacople a sua economia da economia chinesa. E segundo, que surja no Brasil um movimento político decidido a acabar com a influência chinesa. A situação do povo venezuelano, infelizmente, continua trágica. Mais de 20% dos venezuelanos já emigraram,
fugindo da situação do país. As pessoas que estão lá estão sujeitas a todo tipo de carência, de alimentação, de saúde, da maneira mais profunda, né, desnutrição, qualidade de serviços inexistente e humilhação por parte do governo, onde as pessoas, para terem um mínimo de sobrevivência, têm que, de alguma maneira, prestarem lealdade àquele governo horrível que tira, aquele regime, né, que nem pode se chamar um governo, que tira completamente a liberdade e a dignidade das pessoas, além do seu sustento material. Por que não se fala mais? Porque os ditadores é assim, eles aguentam um certo tempo e os outros países se cansam. Eu nunca me cansei de falar a favor do povo venezuelano quando era ministro, mas as pessoas se cansam, começam vamos mudar de assunto, começam a tratar aquilo como se fosse uma coisa normal e é assim que vai. Infelizmente é assim.